Então vamos lá, meus amigos, voltando aqui aos recursos trabalhistas, nós vamos analisar dois agora, os embargos de declaração e o agravo retido. São dois recursos que nunca foram cobrados nos exames unificados, mas como em tese podem ser objeto da prova, nós vamos tomar o cuidado de falar dos dois aqui. Vejam que primeiro nós vamos tratar dos embargos de declaração. Esse recurso de embargos de declaração pode ser utilizado em face de sentença ou acórdão. Então a banca examinadora narraria para você aqui a hipótese de ser proferida uma sentença ou um acórdão. Mas além disso, faria menção a algum dos vícios descritos nesse artigo 897-A. Então, além de mencionar aqui que foi proferida uma sentença ou um acórdão, faria menção também a algum vício que se encontra no artigo 897-A da CLT. Então, identificar o cabimento do recurso de embargos de declaração não é difícil. Então, você veria que foi proferida uma sentença, foi proferido um acórdão. Só que foi proferida uma sentença ou acórdão com alguns vícios específicos, que nós vamos falar agora, vamos, na verdade, relembrar. Vocês sabem que a interposição do recurso de embargos de declaração depende da existência ou de omissão, de obscuridade, de contradição ou algum equívoco em relação à análise dos pressupostos de admissibilidade. Então percebam, no primeiro momento, falamos aqui em sentença ou acórdão. Então foi proferida sentença ou acórdão. Essa sentença e esse acórdão possuem lá ou omissão, ou obscuridade, ou contradição. Sentença e o acórdão vão mencionar a existência de omissão, de obscuridade e contradição. O juiz esqueceu de julgar algum pedido que foi formulado, ou esqueceu de julgar algum fundamento de defesa, o juiz ele foi contraditório, o juiz ele foi obscuro na análise de algum pedido. Essas são as três situações vinculadas à sentença ou acórdão. Só que eu posso ter uma situação específica do processo do trabalho que seria uma decisão interlocutória. Melhor, não seria uma sentença, um acórdão, seria uma decisão aqui que trata do juízo de admissibilidade. Então pode ser que a banca te narre uma situação falando que o seu recurso foi inadmitido. Foi inadmitido, mas percebam aqui, com manifesto equívoco na análise dos pressupostos de admissibilidade. Então não é uma inadmissão qualquer, é uma inadmissão em que eu tenho manifesto equívoco na análise dos pressupostos de admissibilidade. A FGV teria que deixar claro que o erro do julgador foi absurdo, que estava claramente dentro do prazo, mas ele entendeu ser intempestivo. É uma situação que eu acho difícil de ser narrada numa prova de segunda fase da OAB, porque poderia se confundir com a interposição de agravo de instrumento. Então a banca teria que considerar duas peças, geralmente não é algo que a banca examinadora da OAB quer. Então, geralmente, eles deixam claro o cabimento de uma peça só. Mas, em tese, eu poderia falar de embargos de declaração quando houvesse essa inadmissão com manifesto equívoco. Muito mais simples falar que foi proferida uma sentença ou um acórdão com omissão, obscuridade ou contradição. Perfeito. Como a possibilidade de interposição quando essa inadmissão se der de forma manifesta, coloquei para vocês aqui para nós relembrarmos a súmula 377 da SDI 1. Se o problema disser que houve a inadmissão de um recurso de revista, você não vai pensar nunca em embargos de declaração. Se disser que a inadmissão se deu
foi de um recurso de revista, que foi um recurso de revista que foi inadmitido, você não vai pensar nunca em embargo de declaração. Não precisa nem começar a pensar se o erro foi manifesto, não. Você simplesmente vai afastar, você vai colocar na sua mente, ó, se foi inadmitido um recurso de revista, não cabem embargos de declaração em virtude dessa OJ 377. Provavelmente nós cairemos ali no agravo de instrumento dessa inadmissão, mas embargos de declaração jamais. Ficaremos aqui com 99% de chance de ser cobrado esse recurso em omissão, obscuridade e contradição. Só que aí nós vamos tomar cuidado, num primeiro ponto, com a competência. Em toda peça eu tenho ali como primeiro requisito o direcionamento a ela, o endereçamento. A quem vou endereçar o meu recurso de embargos de declaração? Você vai direcionar ao juízo aquo, como regra geral. Você vai direcionar àquela vara do trabalho que proferiu a sentença, se a hipótese for de sentença. Se for uma hipótese de acórdão, você vai dirigir ao desembargador relator daquele acórdão, ao ministro relator daquele acórdão. Então, se for uma sentença, o que é bem mais provável, você vai direcionar àquela 10ª vara do trabalho de São Paulo, que é o juiz aquo, quem proferiu a sentença com omissão, obscuridade ou contradição. Se for um acórdão do TRT, você vai remeter para o desembargador relator do processo número tal. Se for o ministro do TST, para o ministro relator do processo número tal. Perfeito? Essa daqui é a regra de endereçamento. Só que olha o que acontece. Como é um recurso, nós temos aquela divisão de petição de interposição e petição das razões. Só que qual vai ser o cuidado? Diferentemente do recurso ordinário, em que eu tenho a interposição para juízo aquo e razões para o adquém, razões para o tribunal, aqui nos embargos de declaração, a petição das razões também será para o juízo aquo. Por quê? Cabe ao próprio juiz ali do trabalho admitir e julgar o mérito dos embargos de declaração. Vocês sabem que se foi o juiz da 3ª vara do trabalho de Brasília que foi omisso, cabe a ele sanar essa omissão. Cabe a ele admitir o recurso de embargos de declaração e julgá-lo no mérito, sanando a omissão, ou negando o provimento ao afirmar que não existe omissão alguma. Então, petição de interposição e petição das razões juntadas aqui, remetidas ao próprio juízo aquo. Da mesma forma como nós dissemos lá no recurso ordinário, é sempre importante você mencionar o dispositivo que está baseando a interposição do seu recurso. Então você vai dizer que João da Silva, devidamente qualificado, tendo em vista a ocorrência de omissão, está opondo os embargos de declaração nos termos do artigo 897-A da CLT. É sempre importante mencionar o dispositivo que baseia a utilização do seu recurso. Você também vai fazer menção lá nos pedidos. Novamente nós vamos aqui mencionar os pedidos que você vai formular no seu recurso. Você vai pedir da mesma forma que os seus embargos de declaração sejam conhecidos, admitidos e depois providos para sanar aquela omissão, para sanar a obscuridade, a contradição existente. Então, lá quando nós estivermos vendo a forma dos recursos, nós sempre vamos mencionar, sempre vamos destacar esses pedidos formulados. Então, no recurso ordinário, nós falamos que eu quero que o meu recurso ordinário seja conhecido e provido para anular a sentença, para reformar a sentença. Aqui,
nos embargos de declaração, eu quero que o recurso seja conhecido e provido para sanar a omissão, para sanar a obscuridade e a contradição. Não é repetitivo você dizer omissão, obscuridade e contradição novamente. Não, você apenas está frisando ao examinador que você tem a ciência aqui inequívoca do vício, que você sabe que aquele vício narrado pela FGV é uma omissão, é uma obscuridade, é uma contradição. Então você na fundamentação narrou qual foi a omissão, você vai fechar os pedidos pedindo o provimento para sanar aquela omissão, aquela obscuridade. Perfeito? Vamos lá para um modelo, para um exemplo. Uma hipótese que poderia ser narrada ali pela FGV e que geraria aqui a utilização dos embargos de declaração. Então vamos para o nosso modelo aqui, para o nosso exemplo. Joaquim Barbosa ajuizou demanda trabalhista em face do seu ex-empregador, pleiteando o pagamento da quantia de R$3.000 a título de comissões não pagas. Em defesa, a empresa alegou a necessidade de dedução da quantia de R$500, valor já pago pelas comissões devidas. Na fundamentação da sentença, o juiz entendeu serem devidos apenas uma parte das comissões, em valor de R$2.000, autorizando a dedução da quantia integral, ou seja, a dedução dos R$500. Então ele condenou ao pagamento de R$2.000 e autorizou a dedução integral dos R$500. Esperava então que ele condenasse ao pagamento de R$1.500. Continuando ali. No dispositivo, julgou parcialmente procedente, dos R$3.000 concedeu R$2.000, condenando a empresa ao pagamento de R$1.000, bem como custas no importe de R$20. Na qualidade de advogado de Joaquim Barbosa, redige a peça processual adequada à correção do vício contido na sentença proferida. Cuidado especial aqui, porque está falando em sentença. A primeira ideia seria pensar o quê? Como ele não conseguiu os R$3.000, só R$2.000, eu vou interpor um recurso ordinário para buscar aqui esse restante, esses R$1.000 que não foram concedidos. Cuidado porque existe um vício antes que deve ser corrigido. Existe uma contradição ali entre aquilo que foi decidido e o dispositivo. Qual é a contradição? Ele condenou ao pagamento de R$2.000, autorizou a dedução de R$500. No dispositivo deveria ter condenado ao pagamento de R$1.500, condenou ao pagamento de R$1.000. Existe uma contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Vejam que no dispositivo eu deveria ter a condenação ao pagamento de R$1.500, só que houve a condenação ao pagamento de R$1.000. Existe a contradição. Antes de nós interpormos aqui o recurso ordinário brigando pelos outros R$1.000, pelo restante das comissões, eu tenho que me utilizar dos embargos de declaração para corrigir essa contradição. Então vou me valer deste recurso aqui. Então cuidado, porque como eles podem mencionar sentença, nós poderíamos logo pensar em RO, só que não, vamos primeiro interpor os embargos de declaração. Mesmo sabendo que há uma pequena possibilidade desse recurso ser cobrado, eu acho que vale a pena destacar esses pontos aqui. Continuando na análise, vamos lá para o agravo interno. Então chegamos ao nosso agravo interno. Também é um recurso que provavelmente não será cobrado, mas por desencargo de consciência nós vamos analisar
aqui. No livro Passe na OAB Segunda Fase também ele foi analisado. O agravo interno, ele está previsto no Código de Processo Civil, no artigo 557 do CPC. Ele é um recurso facilmente identificado. É muito fácil identificar aqui o cabimento do agravo interno. Agravo interno lá do 557, ele sempre estará vinculado a uma decisão monocrática do relator. O problema, ele vai fazer menção aqui ao julgamento pelo relator. O relator sozinho julgou o recurso, seja inadmitindo, seja julgando no próprio mérito. Ele, relator, sozinho julgou, não levou para o colegiado. Esse julgamento aqui pelo 557, ele pode ocorrer, ele é aplicado subsidiariamente ao processo de trabalho, nós temos súmula aqui afirmando essa ideia. Então isso pode acontecer num TRT ou num TST, um desembargador do TRT julgando monocraticamente, um ministro do TST julgando monocraticamente. Vejam que essa decisão monocrática, ó, acompanhem comigo aqui, ela pode ser tanto de inadmissão, de provimento ou improvimento do recurso. Então, a decisão monocrática aqui proferida pelo relator, nos termos do artigo 557 do CPC, tanto pode ser para uma inadmissão, pode ser um juízo negativo de admissibilidade, então o relator negou o seguimento aqui, ó, ao meu recurso, proferiu uma decisão no juízo negativo de admissibilidade. Diz que meu recurso ele é intempestivo. Se foi por meio de decisão monocrática, eu vou me valer desse agravo interno, que é o recurso que cabe lá em 5 dias. Pode ser que a decisão seja de provimento. Pode ser que o relator tenha dado provimento ao meu recurso ou improvimento ao meu recurso. Ou seja, pode ser que o relator tenha analisado o próprio mérito. Analisando o mérito do meu recurso, ele percebeu que aquela situação já estava sumulada, que era uma decisão recorrente nos tribunais e que já havia decisão sobre o mesmo. Ele poderia dar provimento ou improvimento, julgar no mérito. O que importa para a gente aqui é que essa decisão de mérito ou de inadmissão tenha sido realizada só por ele, tenha sido proferida só pelo relator, por uma decisão monocrática. Perfeito. Qual é a competência aqui? Esse agravo interno, ele vai ser interposto perante quem? Percebam, como eu já falei no recurso ordinário nos embargos de declaração. Como é um recurso, eu terei duas peças. Eu terei a peça 1 de interposição, a peça 2 das razões. Vamos seguir a mesma ideia aqui do RO. A peça de interposição para o juízo ACO, a peça das razões para o ad quem. Quem é aqui o juízo ACO? O relator. Foi ele que proferiu a decisão monocrática, então o recurso de agravo interno será dirigido a ele. Então, na petição de interposição, na primeira petição do agravo interno, eu vou colocar excelentíssimo senhor desembargador relator. Excelentíssimo senhor ministro relator do processo número tal, do recurso ordinário número tal, do recurso de revista número tal. Então eu dirijo a petição ali de interposição para o relator. Já na petição das razões, eu vou dirigir ao colegiado, que é o órgão ad quem. Então o que acontece? Quando eu interponho o recurso ordinário, eu espero que ele seja julgado pelo colegiado, que seja proferido um acórdão julgando o meu recurso. Só que, excepcionalmente, o relator julgou de forma monocrática.
Por meio do agravo interno, eu quero que aquela discussão saia do âmbito do relator e passe para o colegiado do qual ele faz parte, para a turma da qual ele faz parte. Então as razões serão dirigidas aos componentes daquele colegiado, daquela turma. Então por isso que novamente, na petição das razões, como nós fizemos lá no recurso ordinário, eu vou trazer os principais, a identificação do recurso, né, do processo. Eu vou dizer que o recorrente é fulano de tal, o reclamado é o Beltrano, o processo número tal, qual é a origem dele. Então eu vou identificar nas razões novamente o processo. Vou novamente direcionar, aqui como eu fiz no RO, as razões para os eminentes desembargadores da terceira turma do tribunal, aos eminentes ministros. Então deixo claro para o examinador que eu sei que as razões são dirigidas aos membros do colegiado. E aí vejamos, vamos para um exemplo, para uma situação aqui, para um modelo que nos exigiria a interposição de agravo interno. Joaquim José da Silva Xavier, durante os vários anos em que laborou para a empresa Alfa Serviços, sempre trabalhou em média 3-4 horas extraordinárias por dia. Todavia, não as recebeu integralmente. A empresa alegava que o artigo 59 da CLT previa o máximo de 2 horas extras por dia, razão pela qual só remunerava as horas extras que não excedessem de 2 diárias. Em decorrência desse fato, entendendo não ter direito ao pagamento de todas as horas extras, o juiz do trabalho julgou improcedentes os pedidos. Inconformado com a decisão, Joaquim José interpôs recurso ordinário, com fulcro no artigo 895.1 da CLT, sustentando que o artigo 59 não permite o trabalho além das 2 horas, mas não impede o pagamento de todas as horas efetivamente trabalhadas. Isso daqui é o que dispõe a súmula 376 do TST. Continuando. Já que a sua força de trabalho foi usufruída pela empresa, gerando o enriquecimento daquela. Admitido o recurso em primeiro grau, foi remetido ao TRT, sendo distribuído ao desembargador relator, que, entendendo que a matéria está pacificada nos tribunais superiores, proferiu decisão monocrática, negando provimento ao recurso ordinário. Então, outro absurdo que aconteceu aqui. O juiz do trabalho, ao sentenciar, já errou. O relator errou novamente. Violou novamente a súmula 376 do TST. Só que proferiu aqui decisão monocrática, com base no 557 do CPC. Na qualidade de advogado do reclamante, redige a peça processual adequada visando a reforma da decisão monocrática. Foi proferida a decisão monocrática. Qual é a peça adequada? Qual é o recurso adequado aqui? O recurso de agravo interno. Então, a identificação da peça, ela é fácil. O problema deixará claro para você que foi proferida uma decisão monocrática. E aí você vai pedir da mesma forma que o recurso seja admitido e seja provido para reformar a sentença monocrática. Só que aqui nós temos uma pequena diferença. Vejam que a interposição se dá para o relator, perante o relator. Esse relator, ele pode exercer o juízo de retratação. Esse relator pode realizar o chamado juízo de retratação. Ele pode reconsiderar a decisão monocrática. Isso está lá no 557 do CPC, que vale muito a pena ler antes da prova. Então nós temos aqui o juízo de retratação. O relator pode reconsiderar a sua decisão. Então o que você vai fazer na sua peça de interposição?
você vai demonstrar que o Joaquim José da Silva Xavier está interpondo recurso de agravo interno, com base no 557 do CPC, tendo em vista a decisão monocrática proferida que negou o provimento ao recurso ordinário. Só que você também vai pedir a reconsideração. Então você vai requerer que o relator reconsidere, exerça o juízo de retratação. Caso assim não haja, caso não reconsidere, não se retrate, encaminhe os autos ao colegiado. Então você vai requerer na sua petição de interposição esse juízo de retratação, que o relator reconsidere a decisão monocrática, não reconsiderando, que remeta os autos do recurso para julgamento pelo colegiado. Então tomem cuidado com esse pequeno detalhe aqui. E com isso nós terminamos aqui a análise desses dois recursos de embargos de declaração e agravo interno. Fizemos uma análise mais rápida aqui, porque a chance de serem cobrados esses recursos é bem menor. Então, nós vamos daqui para frente analisar outros recursos que podem ser objeto da sua prova da FGV.